Olá, pessoal, sejam bem-vindos a Código Pi. Novamente, nós estamos aqui com uma videoaula sobre o nosso super editor de textos matemáticos, o Metia. E hoje nós vamos falar sobre este botão aqui, o menu que está aqui junto da nossa barra de títulos, né? Nós vamos falar desse menu situado no canto superior esquerdo da nossa área de trabalho. Ele tem aqui algumas opções que são bem interessantes para nós trabalharmos e conhecermos um pouco mais sobre as possibilidades de interface e conexão com outros tipos de arquivo, outros editores, e inclusive outras fontes de codificação, que é o caso do LaTeX. Existem algumas possibilidades. A gente pode salvar os nossos arquivos como um formato de HTML e aí ele vai salvar estes arquivos dentro de uma pasta zipada. Uma outra possibilidade é somente salvar como um arquivo do Matcha. Então, ele vai salvar lá num arquivo diverso Matcha que pode ser lido conectando ou através do, do software offline, né? Do ficheiro offline do Match. Outra possibilidade é para quem escreve textos acadêmicos de alto desempenho e que sabe utilizar da linguagem LaTeX, é possível exportar estes documentos criados aqui dentro do Matcha no formato da linguagem LaTeX. E aí você vai utilizar o seu editor, o seu codificador, o seu compilador preferido. Por exemplo, eu quando codava no LaTeX, eu gostava de utilizar o Overleaf, por ser online e fácil de manusear, mas você pode estar utilizando qualquer outro tipo de editor. Da mesma forma, é possível importar arquivos que foram criados em linguagem LaTeX e utilizá-los aqui dentro, né, através deste botão, deste recurso de importação do LaTeX. Também é possível importar outros arquivos criados por outros usuários do Metia, né? Por exemplo, um colega teu criou lá um documento interessante que ele salvou lá no computador dele, salvou de repente num pendrive e te passou esse arquivo para te copiar. Então é possível tu importar esse arquivo que foi criado vindo de outras fontes. Uma situação interessante são as configurações do documento. Isso aqui é bem bacana porque tu podes padronizar o teu documento com diferentes características. Por padrão, ele vem assim, mas é possível, por exemplo, que a separação entre linhas dele você já deixe formatado para 1.5, para que a fonte seja Arial e esteja em 12 pontos, né? Tu pode configurar os espaços dos parágrafos, que tipo de base matemática que tu vai estar utilizando, né? Enfim, diversos tipos de configurações podem estar sendo feitas aqui e aplicadas ao seu projeto. Uma outra configuração interessante aqui são as preferências do usuário que aparecem aqui para vocês. Eu mantive as do padrão, mas dali a pouco alguma dessas outras opções pode ser mais interessante para você. As opções de impressão são bem interessantes para aquelas situações de visualização de páginas de cabeçalhos, rodapés, personalizações e etc. Então, tem aqui a possibilidade de inserir um cabeçalho, de inserir um rodapé de acordo com a sua necessidade.
bem como é possível configurar as margens do nosso documento. Lembram quando eu falei que tudo aquilo que a gente estava escrevendo era o miolo da nossa página? Pois bem, era tudo o que ficava aqui dentro dessa parte pontilhada. E é possível nós medirmos as margens da nossa página de acordo com algumas medidas. Pode ser em pontos, pode ser em polegadas, pode ser em milímetros, como pode ser em centímetros, como nós estamos acostumados. E aí, por exemplo, nós estamos acostumados em que o topo seja 3, em que a esquerda seja 3, a direita seja 2 e a parte inferior seja 2, bem como escolher o tipo de papel. Então, vou escolher A4 e a orientação, se vai ser retrato ou se vai ser paisagem. Vou dar um print preview, que é uma visualização de como ficaria o meu documento. Então, agora sim, este seria o meu documento finalizado. Se eu clicar em print, ele iria imprimir, né? E se eu clicar em close, ele fecha e volta para esse outro modo. Uma outra situação é eu clicar em print e eu quiser salvar ele, né? Então eu não tenho uma impressora aqui configurada, mas se eu tivesse, bastaria selecionar aqui as opções de impressora que teriam. Eu vou clicar em salvar como PDF, vou salvar, vou deixar aqui como caixas de seleção, match. Vou deixar na minha área de trabalho, vou salvar, apenas para mostrar para vocês como ficaria, né, o nosso documento. Caixas de seleção, tá aqui ele, e tá prontinho o meu documento em PDF. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até mais!